Olá, boa noite. Olá, boa noite. A Ivy já chegou. Boa Boa noite, noite, vocês estão me Ive. escutando bem? Estamos Estou todos escutando. bem. Ah, aê, agora sim. Agora a nossa tela está linda, completa. Manda para geral. Alguém falou aí, mandando para geral. Isso aí, manda para geral mesmo, porque o nosso papo vai ser muito Tô bacana. mandando. Eu tô sem fone, tá legal? Tá picotando? Tá dando para me ouvir direitinho? Não tá com a mesma qualidade com o fone, né? Mas tá dando para escutar. Então vamos botar o fone, né? Então vamos botar o fone, porque tem que ficar legal, tem que ficar bonito. Enquanto eu me ajeito aqui, vai falando aí, Carlos. Vai apresentando o povo aí. Vai Bom, falando da pessoal, nossa, da boa nossa noite. última edição especial da nossa resenha poética. Exatamente, é a segunda edição, né, dessa série de duas resenhas poéticas especiais com o tema Vozes Líricas Invisibilizadas, né? E hoje a gente trouxe aqui a Ive e a Gleice. Meninas, prazer. Ainda não tinha tido a oportunidade de estar com vocês assim nessa conversa, nesse bate-papo, e acho que nem nenhum desses encontros de sarau a gente nunca conseguiu se juntar, né? E aí essa oportunidade aqui está sendo maravilhosa. Sejam bem-vindas, né? Hoje a gente vai tentar fazer com que as vozes de vocês sejam mais ouvidas ainda, né? Nesse tema que a gente escolheu, vozes invisibilizadas, apesar de a gente entender que no trabalho de vocês, nesse trabalho poético, essa invisibilização já está bem mais amena, né? Vocês já conseguem ter um espaço, não é espaço de fala, mas sim um megafone, né? Digamos assim, a gente consegue amplificar a voz de vocês e a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Muito Flávia bem. Joyce. Muito bem, gente. Boa noite a todos que estão entrando. Estamos muito felizes com esse bate-papo. É um prazer enorme. A Iva é minha colega de lab. Fizemos os dois últimos módulos juntas. Uma escrita linda, sensível, maravilhosa. A Gleice eu conheci num sarau que o Alex promoveu. Um sarau que o Alex promoveu. Eu conheci a Gleice lá. E comecei a seguir, a ver a escrita. Então é muito bom a gente poder conhecer pessoas que talvez numa outra perspectiva, num outro momento a gente não conheceria. Então estou muito feliz de ter vocês aqui conosco. E eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem. Eu vou pedir a Ive para se apresentar e logo em seguida a Gleice também vai se apresentar. Boa noite a todas e a todos. Eu agradeço profundamente a honra de estar aqui com vocês. Flávia Joyce é uma poeta incrível. E aí também agradeço profundamente essa oportunidade de dar visibilidade ao trabalho de uma mulher como eu, negra, gorda, completamente fora dos padrões, lésbica, e que com certeza passa por alguns percalços a mais, porque são minorias, grupos de minorias que se somam. Né? E eu me identifiquei muito com a fala do Clayton na semana passada, quando ele disse que um belo dia ele disse assim, cara, o que eu escrevo é poesia, porque assim, inicialmente é algo tão distante, o mundo dos poetas, dos livros, dos clássicos, é algo distante da maior parte das pessoas. E me incluo nisso. Quando você percebe que aquilo que você escreve também é poesia, nossa, é uma coisa assim, sabe, que chegará um quentinho no coração. É por essa jornada que hoje estou aqui presente, falando sobre um pouco do meu trabalho. Né? A gente vai conversar direitinho daqui a pouco.
Esse é o meu livro de estreia, que eu tenho a felicidade de ter publicado. Como a Flávia disse, o momento da pandemia, o contexto do virtual, da interação entre pessoas que normalmente, né, no contexto do trabalho, do dia a dia, com certeza não se encontrariam, possibilitou, né, que eu chegasse até aqui. Muito bom. Ive, seu áudio tá picotando um pouquinho para mim. Tá picotando para vocês também? Um Tá pouquinho. picotando um Pra mim um pouquinho pouco. para mim. Só ajeita aí o fone, eu acho, pra gente poder prosseguir, Não, eu tá? acho que é a conexão, eu tirei do É a Ó, Kelly tá dizendo que tá baixo o seu áudio. Um pouquinho. Se puder aumentar um pouquinho, é legal. Aí eu vou pedir para a Gleice se apresentando enquanto a Ive se ajeita ali com a conexão. Sim. Certo. Sim. Vocês me ouvem bem? Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a Flavinha pelo carinho, pelo olhar, né? E pelo Carlos também, pelo olhar pra gente, pelo olhar poético, pelo olhar de cuidado. Eu me chamo Gleice Ferreira, sou descendente indígena, sou de Jequié, na Bahia, e já moro em Salvador há 21 anos. Eu escrevo desde 13 anos, eu escrevo estilo carta, poesia e diário, em forma de diário. Também eu sou atriz há 9 anos, de um grupo de teatro aqui na Bahia. Sou modelo fotográfica, iluminadora, vou caminhando pelo mundo das artes e descobri na escrita durante essa pandemia uma forma de reforçar minha ancestralidade, de voltar para casa. Eu costumo dizer que eu estou voltando para casa cada dia, cada poesia, cada texto feito, a cada pintura, a cada live que eu venho. Eu trago essa ancestralidade até vocês e trago ela para mim também, para não esquecer de quem eu sou. É isso, eu sou essa em construção. Esse aqui é o fanzine da Gleice, tá? Personalizado, tá? Personalizado, diferenciado, cada um ganhou um diferente, tá? Legal. Personalizado, e ela vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa construção, né? Como ela faz isso, como ela trabalha com esse material. Enfim, então a gente vai começar a fazer algumas perguntas, e aí as perguntas a gente vai, né, cada uma responde, e aí a gente vai conversando aqui de maneira bem, bem leve, né? Boa noite, Carlinha, boa noite a todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, gente, começando aqui, a gente está trabalhando com as vozes líricas invisibilizadas. Como o Kaique falou, né, no início, invisibilizada não porque não tem a voz, mas porque a voz não era ouvida. A voz as pessoas sempre têm, mas nem sempre as pessoas são ouvidas. E hoje, né, a gente tem essa possibilidade de conversar e de ser ouvido. A gente sabe que a luta é grande, mas um caminho, uma parte do caminho já foi percorrida, né? Então eu queria que vocês falassem da perspectiva, né? A Ive, como ela já chegando, né? Mulher negra, lésbica, gorda, tudo isso num país, num mundo onde a gente tem um padrão, onde tudo é muito padronizado, né? A Gleice, de origem indígena, né? A gente sabe que existe uma luta, né? De uma reparação histórica e tudo, né? São muitas discussões, muitos debates. Eu queria que vocês falassem dessa perspectiva, como é ser escritora, artista, no caso da Gleice, que ainda avança por outros caminhos, né? Nesse contexto. Eu Claro. posso responder? Tá. Como você falou aí, essa história da reparação, né? A gente busca essa reparação, né, desde 1500, né, que vem apagando
Eu sinto muita dificuldade com essa coisa do apagamento. O apagamento de quem você é, da sua identidade, dos seus traços, de como a sua escrita, de como a minha escrita vai fluir. Então, há uma dificuldade enorme, enorme mesmo, de apagamento com os indígenas, os povos originários. É muito negado. As pessoas te olham assim, te perguntam se você é índia de verdade, se você é índio de verdade, se você ainda tem que permanecer em 1500 nas ocas, você deve permanecer em ocas, como existem etnias e tantas outras que ainda estão por aqui, né, que ainda sobrevivem, resistem a isso. Aí, pelo fato de ser mulher, mulher indígena, mãe solo, isso pesa muito. Demais. Então, tu tem voz, tu tem força de fazer as coisas, mas te apagam desses espaços. O espaço de literatura, que a gente está falando aqui, o espaço da escrita, ou então, às vezes, quando colocam para... abre um edital, abre alguma coisa para você fazer, parecendo que você faz parte ali só de um folclore, que o indígena existe no folclore. Parece que você está ali só para representar ali o povo originário. Pronto, é uma fantasia de índio, né? E é bem difícil isso. Então, eu encontro dificuldade quando eu falo que eu escrevo, quando eu sou também atriz, aí é tudo isso, e você dá conta. E sempre a pergunta, e você é índia de verdade? E aí eu tenho que devolver para a pessoa sentir se ela é branca de verdade, se ela é negra de verdade. Vamos começar a generalizar para devolver com a mesma força e forma do que faz. Então, para mim, a dificuldade de entrar nesse mundo é ser mulher indígena, mas ser apagada, apesar disso tudo. Apesar da história, de tudo que todos trazem, ser apagada. É incrível como essa questão, né, do apagamento é tão forte, tão contundente para todos os grupos excluídos. Né? A história da mulher negra, eu também sou baiana, Gleice, eu não, apesar de sermos aqui, a maioria, pessoas, né, negras de pele preta, mas o preconceito, o racismo é muito grande. E quanto mais a gente se coloca e faz valer a nossa voz, com mais força a gente tem que contar de si mesmo, porque as retaliações também são mais contundentes. Quanto mais você se firma e ocupa o seu espaço, com mais força tentam te bater. Mas a gente resiste. Né? A gente resiste. Eu, além de poeta, sou professora da rede pública municipal. E, assim, a realidade com que a gente lida, ainda essa semana no Lab a gente estava conversando um pouco sobre isso, a realidade é muito dolorida por N direitos negados às crianças pobres, pretas, periféricas. São muitos direitos negados. E trazer isso dentro da sua marca, da sua herança, da sua ancestralidade, não é fácil. Não é fácil. E a poesia é também, não só, mas também uma veia de expressão, né, uma forma de ocupar espaços, de fazer refletir sobre essas questões que perpassam a nossa realidade. Verdade. Eu queria fazer uma pergunta agora, direcionada primeiro para a Gleice e depois uma pergunta direcionada para a Ive. Nesse contexto, Gleice, que você trouxe para a gente percebe, a gente sabe, a gente entende que essa singularidade antropológica ela está sendo desconsiderada, né? Ela é desconsiderada na construção do que é a nossa cultura, né? Nessa condição de marginalização, de exclusão, de invisibilização mesmo, através da violência de
calar, do calar. E aí, considerando que a pluralidade da nossa cultura, ela não deixa, ela não é apática, ela não é passiva. E aí você tem histórias, tem experiências, tem sujeitos, práticas, você tem costumes que não conseguem simplesmente ignorar, né? Porque eles estão no dia a dia da gente. E a partir daí você usa disso, né? Eu digo, você é o movimento, você faz parte desse movimento. Então, esse movimento que vem crescendo ao longo desse século, nem tanto do século passado, mas mais agora desse século que a gente está, e vem amplificando essa voz literária direcionada e dando luz, né, ao segmento indígena. Então, adquire toda uma pungência, né, para esse movimento, mostrando através da arte, de todas as suas expressões, uma perspectiva indígena, inserindo a perspectiva indígena, né, na nossa cultura de uma forma como nunca foi feito. Então, você acha que para a gente ter essa perspectiva indígena mais fortalecida dentro da construção ou da reconstrução da nossa cultura, é preciso a gente descolonizar e descatequizar para a gente abrir um processo de consciência crítica? Acho que é fundamental, Carlos, essa desconstrução. E desconstruir não é nada fácil. Eu digo que é um processo muito difícil, até porque para assumir indígena, me assumir, né? Vou falar sempre sobre minha perspectiva, pelo que eu vi. E desconstruir não é nada fácil. Decolonizar, mas tem gente que acha que é modinha, né? Tá decolonizando, descolonizar as coisas. É um processo ainda lento, apesar da gente ter ganhado, eu fiquei pensando hoje, a gente tem ganhado muita força, né, o movimento indígena. Mas tu acredita em um grupo de mulheres assim, indígenas que a gente começou a fazer para fundar o Mulherio das Letras Indígenas? Somos apenas 60 mulheres inscritas até agora. Tem mulheres que relatam que têm medo do que vão falar, tem medo do que vão escrever, tem medo de expor. Então, aí já tem esse medo trabalhado que vem posto, né, por uma sociedade que ainda reina, né, o patriarcado, o machismo, e reconstruir é muito difícil. Essa reparação é urgente e eu tenho lutado para isso, quero me engajar muito mais nessa luta, porque a gente precisa ver o quanto grande a gente é. São várias etnias. Então, juntos a gente pode fazer, juntas também, a gente pode fazer com que não se apague a nossa voz. É apagado todo dia, é apagado no garimpo ilegal, é apagado na invasão das terras, né, que matam mesmo, ainda dizimam, ainda tem o genocídio indígena. Então, é difícil desconstruir, mas aqui, cada um deu um passo, como eu vou dando meus passos no meu tempo, porque eu respeito o meu tempo, respeito o meu lugar de escrita, mas também não posso ficar o tempo todo esperando que as coisas aconteçam, eu tenho que fazer elas acontecerem. Então, é isso aí, não vamos calar nunca, mas é preciso também que a gente perca o medo, tenha políticas públicas de verdade que olhem para a gente, não como modismo, ou porque se deixar de falar do indígena vai ter levante, sabe? Que a gente possa mesmo ocupar esse espaço, e quando a gente ocupar, como eu costumo falar no grupo, a gente vai ocupar grandão, porque a gente tem direito a isso, igual a todos. Concordo com você, porque, na verdade, a hegemonia branca que sempre ditou o que é cânone, né, na cultura brasileira, ela que tem que começar a haver eu não digo um apagamento, mas tem que haver uma proporcionalidade do que realmente é cânone na cultura da gente, né? Considerando todos os elementos que formou a nossa cultura, né? Eu concordo com você totalmente. Pode falar. Eu posso terminar? Tem essa coisa também dessa vergonha de se demonstrar indígena. Ainda há muito essa vergonha, porque você tem que provar, como eu disse no início, você tem que provar toda hora que você é indígena. Eu poderia não estar aqui pintada, poderia estar com cabelo escovado, brincos, outras roupas, sabe?
e continuar indígena, gente. A identidade é minha, Sim, é sim. de dentro, entendeu? Ninguém tem nada a ver com a sua identidade. Você que construiu, ela é sua, não pertence mais a ninguém, sabe? Não precisa mais que alguém fale algo sobre você. E fazer com que isso não te afete, porque é incrível como as pessoas conseguem derrubar a gente com palavras. Continua, por favor. Exatamente isso. Obrigada. Flavinha. Então, você começou a sua fala falando dessa questão, né, do silêncio, e eu queria ler um texto da Gleice, que está aqui no fanzine. Atos Cruéis. Asfixiada pelas palavras não ditas, pela tirania do silêncio, vulnerável corro perigo, alta tensão. No peso do meu silêncio, aniquilada sou, todas as vezes que engulo em silêncio. Gleice Ferreira. Sensacional. No mesmo sentido, eu queria fazer uma pergunta para a Ivy agora, que nesse processo, o mesmo processo, né, de apagamento, de invisibilização, a gente vem da metade do século passado para cá, mudando isso. No começo, a um passinho bem curto, né? Foram lutas e lutas por gerações, né, para conseguir espaço. Mas a gente nota que ainda hoje há muito forte essa questão de você estudar na literatura obras que traziam um recorte em que a mulher negra ela era considerada apenas como um objeto, né? Como uma coisa dentro de um mecanismo social que era simplesmente o de reproduzir força de trabalho, né? Ou então ligado ao erotismo, né? Para satisfazer a raça dominante, digamos assim. Então, tem esses aspectos que, inclusive, tem muito marcado em literatura que ainda hoje é estudada, né? Escravizaura, o Cortiço, né? Então, Tenda dos Milagres. Então, ainda hoje você estuda essas obras sem dar um enfoque mais crítico, né? Se você vai estudar, eu acho que tem um enfoque crítico, mas não como deveria ser necessário, assim. Então, você coloca isso como obras para ser estudado para Enem e tudo mais, e vestibulares, só que você não trabalha como deveria isso. E dentro disso, o corpo da mulher deixa de ser, no movimento que está acontecendo, né, que está mudando isso, começando a mudar isso, o corpo da mulher nessas obras e nesses novos autores, como você e como tantos outros, ele deixa de ser considerado só como objeto, mas para considerar como sujeito que integra essa sociedade, como sujeito que tem subjetividade, que tem que ser considerado sentimentos, que tem que ser considerado todo um processo de formação também dentro da cultura que a gente vive, né? Então, considerando isso também, você acha que nesse movimento que você está fazendo parte como uma autora negra, como uma mulher, como também do movimento LGBTIQIA+, né? Toda uma representatividade, toda uma questão muito forte ligada hoje, que não tem mais como a gente ficar alheio, né? Você acha que a gente está se movimentando socialmente, escrevendo a sua voz, como mulher negra, e mãe, e lésbica, e como minoria, você acha que essa voz está sendo escrita hoje em dia em negrito? Em negrito, ainda não. Eu acho que ainda é um espaço de luta e de resistência, porque a visibilidade, desde o Instagram e as outras redes sociais, a visibilidade que tem uma mulher branca, né, com um corpo padrão, heterossexual, em relação a uma mesma temática abordada por uma mulher negra, por uma mulher gorda, por uma mulher lésbica, não tem a mesma visibilidade. Então, a desigualdade já começa, né, de algo bem simples, e a gente sabe que é histórico, que é cultural,
essa questão da mulher negra como a mulher para a cama, para o sexo, e a mulher branca para o altar, é algo, né, de 1500, dos estupros das mulheres que vieram para cá escravizadas, né, traficadas, e que se perpetua numa herança realmente muito cruel conosco. E a nossa voz ainda é uma voz de luta, ainda é uma voz de resistência. E a reparação ainda está longe de atingir aquilo que a gente precisa, né? Nem que gostaria, que a gente precisa. E na minha voz eu trago muitas outras. Não tem muito tempo que, infelizmente, num colégio aqui de Salvador, um colégio grande, uma professora de história foi vítima de racismo por trabalhar com Conceição Evaristo. Então, em pleno 2021, que foi ano passado. Está longe ainda da gente chegar a esse espaço minimamente razoável, infelizmente. Mas a caminhada, ela, se nós estamos aqui hoje, é porque, né, a gente já está ecoando outras vozes, e isso é muito interessante. Hoje, quando eu abro um livro didático, já tem pouco, mas já tem escritoras negras contemporâneas. Ainda não vejo em livros didáticos escritoras nem escritores indígenas, ainda é muito raro. Mas os escritores negros já estão aparecendo. Não abordados da forma que a gente gostaria, enfim. Aí eu acho também que é o papel nosso, né, do professor. Então, assim, eu vou levar uma escrita indígena, eu vou levar a Gleice. Não está no meu livro didático, mas está na minha estante. Né? Eu vou pesquisar lá no Instagram, eu vou conversar, eu vou levar a Ive, porque, assim, a gente ainda não tem... na escola, né, que seria o lugar de propagar isso, essa voz tão amplificada. Quem vai amplificar isso somos nós, os professores, né? Nós é que vamos fazer essa amplificação, porque não vai vir de cima, né? Não vai vir de cima, né? Com certeza, É a revolução, né? De baixo para cima, né? Daí eu dizer que é um espaço de luta, de resistência, porque sim, algo que ainda é feito mano a mano, ainda é feito, né, na nossa prática em sala, mas não é algo ainda reconhecido como deveria. É interessante, assim, tem duas leis, né? A Lei 10.639 e a Lei 11.000, não vou lembrar ela inteira, que são as leis que falam da questão do ensino da cultura indígena e negra na escola. Cara, para a gente falar disso, teve que ter uma lei. A lei tem mais de 10 anos, né? A 11.000 é mais nova um pouco. E teve que ter uma lei. E mesmo assim, com a lei, ainda há professores que ignoram a lei e não trabalham. Né? Ainda há escolas que ignoram. Ou tratam como efeméride, como a Gleice colocou muito bem. Ou tratam como efeméride, não como uma visão crítica. Né? Então, o trabalho é árduo. É um trabalho... de luta mesmo. Eu queria mandar rapidinho um beijo aí pro Alex. Alex disse, eu quero ver mandar beijo pra mim. Eu não vi. Beijo, Alex. Por isso não seja. Sinta-se beijado. Beijo pra Jaque, beijo pra Carla Santana. Todo mundo que tá chegando aí. Kelly, todo mundo que tá chegando aí. Beijo pra todo mundo. Ive, eu queria falar um pouquinho também do teu livro, que eu me deliciei de verdade lendo ele. E como foi gostoso identificar cada fase, as características de cada fase que você colocou no livro, né? Você dividiu o livro em casulo, crisálida e borboleta. E cada fase dessa tinha uma característica muito clara, assim, do que você queria transmitir. Então, eu até separei aqui algumas coisas. E de cada fase dessa, por exemplo, tem palavras que são decisivas em cada fase dessa. E através dessas palavras, você torna elas recorrentes na fase e transmitindo a ideia dessa palavra em contextos de poemas diferentes.
Então, achei muito bacana, porque você tem, dentro da fase casulo, a palavra espectro, você tem ruptura, solidão, agonia e a busca de realizar. É uma Então, palavra você bem sente... forte também. E você sente isso, esse confinamento, né? Você está num estado de confinamento e onde as coisas começam a se movimentar e você sentir essa necessidade de sentir a dor. Você tem a necessidade de sentir a dor. Isso leva você à próxima fase, que é a fase da crisálida, que aí você já traz outras palavras, você traz bem características, que é reencontro, e é um reencontro consigo mesma, né? Você traz um recomeço, você traz um ponto de partida para uma mudança maior em você. É o começo da transformação, né? Na fase anterior é a necessidade do sentir o que dói e no sentir o que incomoda. Na crisálida você já vem um ponto de partida para você transformar o que dói em alguma coisa que você vai encontrar na fase da borboleta, que aí é o seu encontro consigo mesma, se realizando como mulher, se realizando como poeta, se realizando na tua sexualidade, trazendo todo um erotismo que é até certo Delicioso. ponto... Delicioso. Isso, é delicioso e chega a ser imperceptível até em muitos momentos. Você, poxa, peraí, isso aqui é o que ela quis dizer? E você pega no detalhe. E é muito gostoso. Que você, no final, você tem o panorama da transformação realmente, né? De todas as fases que levou você ao final do que você quer que o leitor se transforme também, que você quer que ele reflita também. Então, eu achei uma poética muito imagética, assim, você consegue transmitir, através das palavras que você expressa, a forma do seu sentimento. Você consegue dar uma imagem para o que você está sentindo, e de uma forma intensa, delicada, de uma forma transformadora. E foi delicioso ler teu livro nesse sentido de transformação, né? Quando você se dá conta de que uma fase liga a outra e faz todo sentido depois no contexto geral. Sensacional, adorei, suas poesias são lindas. E aí eu queria trazer uma que diz assim, ela é da fase crisálida, e ela diz assim, chama-se Contemplação. Cabelo ao vento, olhos mar adentro, perdidos no tempo. O horizonte contemplo, sou todo a movimento, não me permito o tormento. Sou o aqui e o agora, momento. Cheiro de mar, marisia, me enche de contentamento. Inspiro e isso me alivia, levo embora qualquer aborrecimento. Sorrio, minha alma se extasia, plena de sentimento. Eu recebo alforria, liberta qualquer mau pensamento. Lindo demais, é lindo demais. Lindo demais. Gratidão, gente, sim, ouvir, Carlos, de você, que é um poeta, né, tão cheio de propriedades, de voz, de poesias lindas, falar dessa forma do livro, eu me sinto muito honrada. Esse livro ele é um pouco autobiográfico e a metamorfose maior dele tem a ver com a minha voz LGBT, porque eu trago primeiro uma relação que é tóxica emocionalmente, uma dependência emocional, um conflito, uma angústia e toda essa agonia que você descreveu aí de uma forma muito bela. E há um momento em que eu digo, não é isso. E é esse outro olhar para mim mesma, e é uma nova forma de amar e de me relacionar. Então, é também a minha relação, eu já tinha tido experiências anteriores, mas foi o momento da minha relação mesmo com
uma mulher que se traduziu na borboleta. De uma forma mais firme, mais madura. Eu, na época, ainda me declarava bi porque ainda estava vivendo esse processo, né? E eu vou falar nesse momento porque né, é algo que mexeu muito comigo. Um poema que eu escolhi para recitar tem a ver, inclusive, com isso. Em uma live como essa, não. Muito distante dessa, porque essa nos permitiu trazer quem a gente é. E eu sofri censura. Eu fui limada da live, porque a live era uma live bonita. E não cabia um poema que trouxesse a questão da sexualidade, que trouxesse uma afirmação de que, no poema que eu vou recitar, tem dizendo, né? Eu sou bi, um dos versos é esse. E assim, eu fui limada, eu fui censurada, não pode. Eu quero uma live leve, bonita. Live leve, bonita é essa aqui, né? Em que as pessoas podem discutir abertamente sobre quem são os espaços que ocupam, aquilo que lhe toca e aquilo que é seu espaço de luta, sua causa, enfim. E é isso aí. São relatos, né? Você traz para a gente uma coisa que para nós aqui é uma coisa absurda de se conceber, né? Não tem como você, poxa, como é que a pessoa é simplesmente censurada, cortada por trazer algo que é ela, né? Trazer com que as pessoas sintam uma expressão do que é a pessoa que está ali, a voz lírica que está ali, que é biográfica, que é sentida, que é escorrida, derramada, sangrada, né? Porque para você simplesmente se tornar borboleta, o processo não é puff, né? Então, você simplesmente ser limada por isso é absurdo para a gente aqui. É absurdo mesmo. Então, antes de passar para a Gleice, eu queria também falar um pouquinho das minhas impressões sobre o livro. Eu fiquei muito apaixonada pelo livro, né? Eu já segui a Ivy no Instagram e sempre gostei muito do que ela escreve. Gente, só falar uma coisa, a Kelly, Poesia Crua, que está aí nos comentários, ela abre cada capítulo do livro de uma maneira assim, sensacional. Kelly também é uma poeta incrível, tá? E muito linda a forma que ela abre, né? Cada parte do livro, lindíssima. Parabéns, Kelly, você arrasa muito. Gentil. Maravilhosa. Nossa, lindo. E o prefácio também é dela. Sim, o prefácio, Kelly é a participação aí, né? Como ela diz, a preta arrasando aí no livro. Eu fiquei muito apaixonada com o livro e toda vez que eu li, eu ficava até chata, que eu ficava falando com ele. Ai, o livro é muito lindo, ai, não sei o que. Eu tirava foto, mandava pro Carlos. Ai, olha esse poema, antes do livro chegar para ele. Ai, olha que coisa mais linda. Eu fiquei muito apaixonada, eu me identifiquei muito com a escrita da Ivy, muito, assim. Eu falei, para escolher 2 poemas, eu penei, porque eu queria escolher os 50, mas eu escolhi um da primeira parte, da parte borboleta, da página 23, é o poema Hiato. Eu achei ele muito bonito. E os hiatos estão sempre presentes nas nossas vidas, né? Todos os processos que nós passamos, sempre vai haver um hiato que vai ser transformado em alguma outra coisa. Então, eu achei muito bacana esse aqui. Diz assim: sou mar, você céu, infinito e inatingível. Minha saudade em ondas fortes lambe a areia. O marulhar reflete a aflição, o alvoroço da alma inquieta. Tento te alcançar, o encontro simbólico quase platônico, da linha do horizonte. Estamos ali juntos. O amor é a ponte, aproxima corações distantes. Lindo. Lindo. E outra coisa também que eu até tinha comentado com o Kaique quando eu estava lendo, né, a presença do mar
da saudade, assim, é permear, acho que até a cor azul, não sei se é por isso, né? Mas o mar, ele tá ali, a gente quase sente o cheiro do mar ali nas suas poesias, né? E essa questão da saudade, notívaga é uma palavra que você usa muito também, né? Eu fui reparando, fui anotando ali as coisas que se repetem, uma leitura que a gente, né, fica ali, né, embebido naquele, eu li várias vezes alguns poemas. Então, assim, nossa, é muito belo, muito belo, é muito imagético a forma que você escreve, é muito bonito, é muito bonito. Eu queria, antes de passar para a Gleice também, ler o último que eu separei da Ivy. Eu vou ler o meu último depois. Que é o da fase só borboleta. Comentar sobre o azul, posso rapidinho? Pode, claro. Lógico. É porque tem a ver com a minha ancestralidade. Eu sou filha de Oiá, que está aí no vermelho, está aí na borboleta, e que é um animal que representa esse orixá, e no azul, porque eu tenho também minha querida mãe Iemanjá, então tem tudo a ver, né? Sim. E assim, o mar, o vento e o mar fazem parte da minha vida. A borboleta faz parte da minha vida o tempo inteiro. É só isso. Prometo que não vou falar mais. Lindo. Não, mas a gente adora saber desses detalhes, né? Do conceito, do que é formado o livro e o que quer dizer cada coisa. É maravilhoso isso. Eu separei aqui um das fases borboleta, que é um que tem esse toque de erotismo, usando um duplo sentido, usando metáfora, querendo dizer sem dizer e ao mesmo tempo escancarando. Eu achei sensacional. Ele se chama Leitura de Lábios. Muito bom. Quisera ser deste livro o dorso, tocar teus lábios com os meus. Quisera beijar teu ventre, como quem folheia um livro, primeiro apreciando as páginas, depois com a voracidade do leitor ávido, na ansiedade pelo clímax do enredo. Quisera eu sentir língua, o final da tua história. Maravilhoso. É um erótico bonito, né? É um erótico bonito, né? É um erótico bonito. Então, eu vou deixar o outro que eu separei para ler daqui a pouco, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre o livro mais, mas eu queria falar com a Gleice. A Gleice ainda não tem um livro, ela tem um fanzine, e eu queria que ela explicasse o que é um fanzine, né? Para as pessoas que estão aqui nos assistindo, o que é um fanzine, como é que essa ideia de fazer um fanzine personalizado para cada pessoa, fala um pouquinho sobre isso. E também eu vou ler daqui a pouco mais um texto do fanzine. Então, eu ainda não fiz um livro solo, né? E aí, quando eu comecei ano passado, eu queria fazer alguma coisa. E como eu escrevo, tipo, carta e gosto desse trabalho artesanal, essa coisa de mão, de energia, aí eu falei assim, eu vou fazer o fanzine, vi, né, algumas pessoas falando sobre, eu também fui pesquisar o que era um fanzine, aí vi que tem origem, né, na América, Estados Unidos, alguma coisa assim, que eram livretos, livrinhos, eram bem pequenininhos, né, às vezes era uma folha só, com 8 ou 9 poemas, e era assim, um poeta divulgando o outro, um artista divulgava o outro, né, aí fazia e colava, tipo Lubs também. Aí eu comecei a reunir algumas coisas, porque também tem essa coisa da dificuldade da gente para ter um livro de forma independente. Eu ainda não consigo fazer um livro de forma independente, e se a lei para isso, a lei que promova, retorne para a gente, eu vou tentar entrar no edital também, até porque também tem um certificado, fiz o curso de produção, então vou lançar um livro que já está pronto. Eu vou tentar lançar quando eu tiver um retorno financeiro, até porque a gente vive disso, e arte, amor, é muito bonito, mas não paga nossas contas, é o que eu costumo dizer. Então, eu fui reunindo assim, pedacinhos de coisas, de figuras, e pedacinhos meus. Aí eu falei assim, não, ele tem que ser diferente, que eu já vi alguns, o meu tem que ser diferente. Aí eu faço à mão, faço um a um, não deixo assim em escala, já me falaram assim, não, você imprime, e depois é só você ficar mandando e vendendo. Eu não consigo fazer desse jeito, eu quero escrever, eu quero colocar sempre um poema novo, eu quero conhecer um pouquinho da pessoa para colocar algo ali que toque, que lembre, que traga lembranças.
lembranças afetivas, para que a gente não esqueça dessa essência de quem a gente é, desse começo. Então, aí eu gosto de estar recortando, fazendo um de cada vez, estou na construção de um, e assim, eles foram saindo com o que eu tinha no início, né? Aí de um recorte, de uma caneta, e aí depois com as vendas eu fui conseguindo mais caneta, diversificar a cor, melhorar a letra, a caligrafia, e eu acho que quando você escreve, você pede, Gleice, eu quero um fanzine teu, a minha energia vai ser tão, sabe, eu sento aqui, eu passo hora aqui nesse cantinho meu, que tá aqui, eu chamo de meu altar aqui, atrás, então eu passo horas aqui recortando, olhando o Instagram da pessoa, olhando do que gosta, para que a gente não se perca, para que toque lá assim no fundo, fala, olha isso aqui, eu fiz quando eu era pequena, olha isso aqui, aí lembrei disso, aí eu fui ao cinema, eu já vi esse filme. Eu quero que minha escrita, ela ganhe, né, alce voos, e que ela ganhe ela tenha essa coisa de identidade e resgate da memória. Fala, Fabrício. Eu queria ler um texto do fanzine. Assim, eu gostei muito dos textos, Eu até fui lá no Instagram ver se eu separava um texto lá, mas eu gostei muito dos textos que você colocou aqui. E eu queria ler o Elemento Fogo. Diz assim. Diante de ti, referencio e saúdo todos que vieram antes de mim. Honro os meus traços ancestrais. Ó chama sagrada, essa luz que revira o meu útero ao avesso, que faz brotar vida em palavras. Tempo, Zara, Iroko, Isso, Ero, saudação ao orixá, tempo em Urubá. Essa chama que começa pequena e que queima o pavio lentamente. Alumia minha cabeça e rasga o meu ventre, para que nasça seres famintos, não de rimas de métrica, mas de assertivas palavras. Gleice Ferreira. Que linda, Zara. Como a Flávia já falou, e a gente já mencionou aqui, cada fanzine é personalizado, né? Como a Gleice falou também. E é interessante que o fanzine, você não é simplesmente da Gleice porque está assinado Gleice. Ele é da Gleice porque ele tem textura, ele tem cor, ele quase tem gosto e cheiro, quase. A gente chega a imaginar o gosto e o cheiro, você fala da terra, ocre, você fala das suas origens, você fala do que te informou assim, em cada elemento da natureza. Então, você não consegue, não é simplesmente uma folha de papel, você tem o toque, tem o cheiro, você imagina, você se transporta. E esse trabalho manual que você faz é lindo, é sensacional. Olha só. Isso tudo, pessoal, ó, é o trabalho dela, é manual. O seu tem peteca, o seu tem peteca, o meu tem peteca, ó. Ah, não, o meu não tem. O meu tem peteca. O meu não tem peteca, mas o meu tem, ó. A Gleice foi me olhar lá. A Gleice foi me pesquisar. Sensacional. Então é muito gostoso, porque é uma leitura, é uma escrita que é muito você, por todas essas características que você traz de ancestralidade, que você traz de elementos, né? A gente sente a terra, o sol, a mata, a cor e a textura da chita. Então é sensacional. E aí você traz carregado dentro da tua escrita, além disso tudo, quem é a Gleice, de onde a Gleice veio e o que a Gleice espera, como a Gleice espera que a voz dela seja escutada. Eu separei aqui também um poema que diz: Ana, sou anciã, de pele acobreada, roceira, com os pés fincados no chão, acocorada no meio do terreiro, parindo o tempo. No meu patuá carrego alho, contra Egum, que me protege de quebranto. Sem preconceito, brado o meu canto ancestral. Sou mulher que carrega água de poço na lata enferrujada, sobre a cabeça uma rodilha de chita. Gotas d'água caem pelo caminho, no rebento de mim derramo vida em solo fértil. Lindo, lindo demais. Lindo.
Eu também ia ler esse. Esse tem, por acaso, esse tem no meu também, tá? Mas é Esse lindo vai ter em demais. todo, Flavinha. Eu lembro que Esse é o primeiro, quando a gente começou a... Ah, tá, fala. porque Tá picotando um pouquinho. porque eu coloco Ana, porque Ana é esse resgate, né? É o nome de minha avó, né? Minha avó que viveu 105 anos e ainda faleceu morando na Oca e que negam a gente toda essa beleza da história. Eu fico emocionada de falar. Toda essa beleza da história de minha avó ainda é negada a gente. Então, Ana, eu faço para todo mundo. Todo mundo tem que saber quem é minha avó. Todo mundo tem que saber da origem. Todo mundo tem que saber de onde eu vim. Então, quando eu digo que as palavras são asas, eu quero que Ana alcance o mundo. Eu quero que a voz de minha avó ecoe através das minhas palavras e minha avó paterna. Acabou, perdoe-me. Aliás, não perdoe-me, não. Eu estou emocionada e isso é meu. É muito Gratidão bom quando a gente faz uma live e a gente vê essa emoção assim na tela, né? E graças a Deus a gente tem passado por isso assim várias vezes. Isso é muito bonito. Eu queria ler mais um poema, é o segundo poema do meu fanzine. Eu sou tudo demais. Profano e obscuro, sagrado, místico, diabo solar, língua de serpente, mulher. Eita, moleque. Vou ver Sensacional. se eu puxo a Ive de novo, que a Ive caiu, deixa eu ver se ela tá aqui de novo, para eu chamar a Ive de novo. Puxa, Ellen, quando você puxa aí, eu queria agradecer o pessoal da Absurdos. Absurdos, que foi o livro, que foi a editora que publicou o livro da Ive. Sim. Então, Oi, vocês estão me belíssimo ouvindo? trabalho, o pessoal que faz Absurdos aí, belíssimo trabalho, parabéns e obrigado por essa obra que ficou muito bonita. Gleice, eu também trouxe um que chama-se Rainha e Caboclo. Sob o sol que nunca dorme, ela está ali, suas raízes fincadas em suas origens. Carrega no rosto traços de rainha. O astro-rei a acaricia, beija o seu rosto delicadamente. Ela se pertence, é parte desse lugar ancestral. Ei, Lindo. lindo. Eu gostaria muito, Gleice, de ver toda essa grandiosidade da sua poética num livro, assim. Eu tava pensando isso com o Carlos, poxa, ela precisa fazer um livro. Eu falando, né? Ela precisa fazer um livro. Porque é tanta grandiosidade, e eu lembro quando a gente começou a conversar, você me mostrou algumas cartas que você escreve, eu fiquei assim, impactada, achei a coisa mais linda do mundo, né? Então, gente, editoras que estão por aí, Absurdos que está aqui nos comentários, olha, a Gleice é sensacional, assim, eu acho que ela merece um livro, gente. Eu acho também. Eu também, Flavinha. No início, aí eu falei assim, vou fazer fanzine por um tempo e depois já vou fazer o livro, porque eu quero um livro, porque eu só vou ser escritora quando eu tiver esse livro, porque eu preciso de um livro. Eu já participei de mais de 8 antologias e estou indo para a 9ª. Eu falei, nossa, eu vou ficar só de antologia, sabe? Aí me deu certo que uma pressão na cabeça. E depois eu falei assim, aí meu irmão mais novo, ele disse assim, Gleice, a Cora Coralina, ela o primeiro livro, ela publicou, acho que é 50, 70, alguma coisa assim. Aí eu falei, eu não quero que demore não, mas tudo tem o seu tempo, eu respeito esse tempo, sabe? Mas eu quero muito, eu já tenho, né, como eu te disse, eu já tenho um romance que eu escrevo para mim, eu respondo para mim, né? Às vezes também tenho uma ajuda de um dramaturgo e de um amigão meu, diretor artístico tal, e de artes plásticas, aí a gente fica combinando e trocando algumas coisas para que fique pronto. Mas assim, gente, o livro está pronto,
É todo prontinho, de forma como eu faço, né, o fanzine no papel assim, mas eu quero muito ver no livro, até porque eu já Ela já penso está em pronta. capa, já penso Olha, no Gleice, a Absurdos segundo. colocou aí, manda pra gente. Faz o contato com eles já colocaram aqui nos comentários. Aí, Gleice, manda pra gente. Eu acho que a gente precisa ter um livro da Gleice nas mãos, né? Eu fiquei feliz com o fanzine, os textos são incríveis. Eu quero ler mais um. Mas eu acho que a gente tem que ter. Quero fazer uma outra resenha e chamar a Gleice com o livro pronto para mostrar pra gente aqui. Exatamente, Entendeu? eu ia dizer isso. Eu ia dizer isso, porque, ó, talento, material, conteúdo, causa e tempo já tem. Só falta concretizar, só falta materializar. Exatamente. Olha aqui, ó, o comentário da Absurdo. A gente publica exclusivamente poesia. Ah, Aí, ó. Ó. Pronto, que eu Tá vendo? minha gente, aqui não falta nessa Eu queria casa ler o escrito. poema que tá assim, eu achei lindo. Eu achei tudo lindo, né? Está contido no nada. Banzo, sofrimento, afogamento, silêncios, alma, súplica, lágrimas, medo, chagas, falta, perdas, vazios. Tudo contido no nada. Um copo, um corpo, uma navalha. forte. Muito forte. Belíssimo. Esse poema, quando eu fiz esse poema, Claro, pode, eu posso pode. falar, gente, sobre ele? Vocês falam. Quando eu fiz esse poema, eu estava muito com medo nessa pandemia. Eu estou muito emocionada hoje, mas vamos lá. Eu estava com muito medo, quando as pessoas, meus amigos, assim, e algumas pessoas que eu conhecia de perto, quando eu perguntava, você tá bem? Como você tá? Porque às vezes você pergunta só por hábito, oi, você tá bem? E deixa pra lá. Eu quero saber da pessoa. E tinha alguns, assim, alguns amigos, algumas pessoas que demonstravam total, assim, como você tá? Não tenho nada. Não, nada não. Aí depois eu percebia que até algumas confessaram para mim, né? Ideias de suicídio. Então eu comecei a prestar atenção no que a pessoa, principalmente uma mulher, quando ela diz assim, o que está acontecendo? Você pergunta e ela diz nada. Está contido isso tudo no nada. Você pode ir pesquisar, pode aprofundar, pode criar um vínculo com essa mulher de amizade e perguntar que nesse nada aí está incluso tudo isso e muito mais, e que só em ouvir uma mulher ou alguém falando sobre, você já está ajudando alguém a tirar da cabeça tanta ideia de tirar a própria vida, atentar contra a própria vida. Então eu fiquei muito pensando quando a gente diz não é nada não. Aí eu comecei a ficar Na até verdade, com medo. eu achei legal agora que eu fiz uma conexão, Gleice, com uma música que eu adoro, e ela diz exatamente isso. Tem um verso da música que é dos Engenheiros do Havaí, que ela diz, na verdade, nada é uma palavra esperando tradução. É exatamente isso que você está dizendo. Verdade. Bom, Flavinha, vamos pedir para as nossas convidadas trazerem poesia. Eu queria só que a Ive falasse um pouquinho do processo de publicação, pode ser antes? Ah, sim, claro. Então, eu queria... Absurdo está aí, né? Todo sentido Por faz favor, essa né? pergunta. Eu queria, Ive, que você falasse desse processo. A gente sempre faz essa pergunta, porque essa é uma live também, não só para a gente conhecer os novos escritores contemporâneos, mas para conhecer um pouco desse caminho da publicação. E a gente tem observado ao longo de todas as lives que a gente já fez, que cada escritor passa por um processo diferente, muitos processos até que eu não conhecia, né? E a gente vai conhecendo e aprendendo os processos aqui. Então eu queria que você falasse como foi, qual o processo de publicação desse livro, como é que todos os caminhos, você enviou, você fez uma parceria, você foi convidada, como é que foi isso? Então, a Absurdo está aí assistindo a live e eu tenho o maior prazer de fazer parte desse processo com essa editora tão querida, a Rose e o Vanderlei. Eles são incríveis, são pessoas ímpares. E eles lançam concursos de poesia, né? O primeiro, que foi o que eu fiz parte,
que é o Poesia Libertadora, que está aqui, as pessoas que fizeram, né, que foram selecionadas, elas tiveram o direito garantido no edital de mandar um original para Absurdos avaliar e, sendo aceito, publicar. Então, o Entre Versos e Voos nasce desse processo, né, do concurso. E agora eles fizeram depois uma outra antologia, que é o Poesia Cura. E agora, esse ano, Gleice se inscreve, corre, porque vai até agora, março, o concurso, a temática desse ano é poesia ativa. Então, eles sempre, né, colocam, através desses editais, a possibilidade de publicar um livro pela Absurdos. E, assim, é um processo fantástico. Então... A Kelly tinha até colocado nos comentários aí que tem edital da Absurdos aberto, né? Pois é. E, assim, eles são realmente incríveis. Eu não tenho outra palavra para descrever a forma respeitosa com que eles tratam o nosso trabalho, a forma calorosa, afetiva. Inclusive, os autores têm um grupo no WhatsApp que a gente troca muito experiência, poesia, editais, né? Quando um sabe, sempre coloca no grupo. Então, isso é enriquecedor, é uma troca muito enriquecedora. Poemas coletivos que a gente constrói, tudo isso é muito rico. E com fé em Deus, o meu próximo vai ser lançado por eles também. Se eles quiserem. Que bom, né? Isso é muito bom, porque às vezes acontece, a gente publica o livro por uma editora e quer sair correndo no segundo. Eu estou passando por esse processo, eu quero pular fora da minha editora. Eu pretendo lançar o segundo por outra editora. Eles publicam somente livros em poesia, né, em versos. E, assim, a qualidade do trabalho é fantástica. E só elogios. Não é demagogia, não, tá, gente? É de verdade mesmo. Eles são os queridos. Gente, o livro tá lindo, assim, enquanto leitora, né, eu achei o livro lindíssimo, tem a borboletinha sempre aqui em cima, nas folhinhas, eu achei lindo demais, olha, o livro tá lindo, é tudo impecável, é muito bonito mesmo. Gente, vamos fazer aquele print, Kelly, faz o print pra gente aí. Eu vou fazer o print. Foi? Faz o print. Cadê seu pãozinho em inglês? Então, eu queria, agora, né, eu queria pedir que cada uma de vocês, eu ainda vou trazer mais uma poesia de cada uma, tá? Mas eu queria que vocês trouxessem uma poesia que represente vocês, né, que vocês se identificam, né? Essa poesia sou eu, né? Sou eu descrito aqui. Então, quem quiser começar, comece. Quem vai? Eu estou procurando um ponto de apoio para o meu celular, para eu poder abrir o livro. Porque eu estava com um fone de Bluetooth, só que ele acabou a bateria. Eu não estou aqui no desespero. Deixa eu ver se eu consigo botar. Vai daí então, Gleice. Vai daí enquanto ela se organiza ali. Eu faço assim poesias, às vezes eu falo assim, não, sou eu, depois eu falo, não sou eu. Mas eu fiz um que eu gosto muito, fiz durante a pandemia, quando eu peguei Covid, eu gosto dele e pra mim ele mexe lá dentro, assim, meu eu. É o elemento ar, já a Flavinha falou aí do fogo, fazer aqui o elemento ar. Ele pode estar em algum fanzine aí também. Ah, essa chama que quase se apaga, essa vela que quase derrete, esse diafragma que dilata descompassado.
essa agonia no meu peito, essa dor que não passa, esse copo que parece vazio, essa saia que rodopia no escuro, essa ausência que preenche a falta, esse tórax comprimido suplica por um súbito barravento. Gente, eu tava com ele aberto aqui, ó. Eu tava com ele aberto aqui. Seria a minha próxima leitura. Maravilhoso esse texto. Mas tem outro. Olha aí, Fábio. Ele é muito eu, assim. Eu gosto dessa coisa. Essa saia que rodopia no escuro também eu fiz pensando em iluminação, que eu faço também. Aí ele me leva, assim, a lugares. Então, E você ajeitou aí? Gente, eu tô aqui, nem sei o que vai ser da minha vida. O notebook do meu filho estava aqui em cima e eu empurrei, ele caiu. Vai ter que pagar um notebook novo pro menino aí, ó. Não faz isso não. Não tô tendo dinheiro para comprar um para mim, filho. Vamos de poesia, abafa o caso. Fusão em Tons de Vermelho. Esse foi o poema censurado, tá, gente? É o predileto da Rose, minha editora, e eu faço questão de ler em todo lugar que eu vou, porque além dele me traduzir muito, se ele foi passível de censura, eu vou ler sempre. Eu só diria que se eu escrevesse ele hoje, no lugar de sou bi, eu diria sou lésbica. Mas como está aqui publicado, ele vai continuar sendo sou bi. Fusão em Tons de Vermelho. Não sei ser leve, tão pouco suave. Sou intensa, direta, olho no olho, sangue pulsando na veia. Não espere de mim meios termos, nada morno ou insosso. Quero o calor das chamas, a intensidade do vermelho, o sabor forte e marcante, o cheiro que inebria os sentidos. Não tente me aprisionar nas suas caixinhas ínfimas. A minha infinitude não vai caber. Estou além das tuas categorias limitantes, dos seus estereótipos mesquinhos. Abra teus olhos, vê mais de mim. Vê além dos quilos, das medidas, da idade. A medida da sensualidade é outra. Se mede palmo a palmo no contato da pele, pela luz do desejo. Eu sou a quebra dos padrões. Sou bi, sou gorda, sou quarentona, sou mulher, sou preta, sou plena, sou dona do meu prazer. Eu sou mais eu. Você é linda. Você é linda, você é sensacional, você é incrível. Ai, meu Deus. Lima, senhoras e senhores. Depois você... Por quê? Onde é que tá aí? Por que foi censurado? Eu tô procurando. Cadê a censura? Porque diz, eu sou bi. Né? Da pessoa se assumir. Só por isso. A pessoa se assume. Gente, as pessoas veem pecado em tudo. Essa coisa também é uma desconstrução. Minha também foi um processo difícil, sabe? Mas a pessoa vê pecado em tudo e enxerga as pessoas e quer olhar as pessoas e quer mandar na vida do outro. Aí a Ana Carolina também criou, né? Foi um texto que ela fez em um disco, acho que ela fez, a Ana, ela fez Sou bi, e daí? Aí ela pode, porque ela é famosa, a gente não pode. É o famoso processo de demonização da sexualidade feminina, né? A gente tem que acabar com isso, né? É isso. É verdade. Eu até anotei aqui sobre isso da sexualidade que sexualiza muito, né? A gente, a mulher negra, a mulher lésbica, aí na cabeça do homem, bicho, eu já vou para outro lugar. Na cabeça do homem é legal duas mulheres, mas se a mulher que pede dois homens é loucura, é perdição, é traição, é tanta coisa. Por isso que eu digo que desconstruir não é fácil. Não é. Padrões estabelecidos. Realmente não. Eu acho que é o olhar homofóbico que mais me incomoda é exatamente desse homem que diz assim, elas duas estão ali porque eu não tô junto. Sabe? E se eu pegar... Entende? Esse, para mim, é o olhar mais nojento que pode existir. Porque, sabe, ele traz
um ranço do machismo, do sexismo tão impregnado que as fantasias que permeiam são Sim. todas incluindo, né, os dois objetos, porque aí não são duas mulheres, são dois objetos para estar ali disponíveis para o prazer dele. É o egocentrismo machista, né? Pois é. Eu queria ler um rapidinho, ele é pequeno, para Gleice, porque a gente fala do vento, a gente fala de tempo, a gente fala de um monte de coisa e assim, gira. A saia de cetim vermelho balança sinuosa ao vento, ao toque da percussão, do coração, que bate descompassado. O sangue aquecido pelo som, o corpo movido pela alma, em círculos desliza, e a moça dança na roda, sorri faceira, enquanto a música toca. Para você, Gleice. Nós estamos nos encaminhando aí para os momentos finais da live e eu queria fazer uma leitura de um texto da Gleice e de um texto da Ive para finalizar. O Kaique também vai fazer, né? Sim, sim. E aí depois a gente faz os comentários finais aí. Eu quero de antemão dizer que eu estou muito feliz com a presença de vocês. Assim, estou muito, muito feliz. Nossa, um presente. Preta, também te amo. Também. Ai, gente, olha a rasgação de seda aí, linda, linda. Olha, eu separei o poema Dueto do livro da Ive, que é um poema que eu acho lindíssimo. Doce, delicado, sensual na medida certa, um erotismo sutil, achei lindíssimo. Dueto. Teus dedos ligeiros, famintos e urgentes, percorrem meu corpo, como se dedilhassem as cordas de um violão, com a maestria de um músico, tirando de mim acordes ao tocar cada curva, arrancando agudos enquanto faz solo no vale entre as pernas. Nossa melodia se compõe a 4 mãos, escrita na partitura da pele. Eita! E esse poema, o Carlos escreveu um poema chamado Entre Violinos e Harpas, não é isso? Que é um poema que eu gosto muito. E esse poema dialoga muito com o poema dele. Depois você vai lá na página dele, dá uma pesquisada lá. Quando eu li, eu falei, olha o poema que ela escreveu. Me remeteu diretamente ao poema dele. Assim, um poema lindo, lindo, lindo. E da Gleice, ela já leu, né, o que eu ia ler, mas eu vou ler o outro. Ela fez aqui, tão bonitinho, olha, um caminho sinuoso que diz assim: o amor é uma estrada cheia de curvas, com alguns retornos escondidos, sem placa de sinalização. Amor não dá sinais, não. A gente vai aí seguindo a curva e é isso. Lindo, lindo. Sensacional. A famosa poesia concreta, né? A gente vai torcendo assim para ler. Muito completa, essa mulher é muito maravilhosa, gente. Eu vou seguir aqui, emendando aqui, continuando na Gleice, que tem um poema chamado Pulsante. Impetuoso, bombeia a vida continuamente em contrações rítmicas. Impulsivo, quando ama é câmara oca, cheio de tecidos conjuntivos frouxos, desconhece a razão. Fica ali no mediastino entre os pulmões, mas na cabeça era para estar o coração. Eu gosto desse. E o poema mais forte. Eu gosto muito muito. E falar em poema forte, aí eu trouxe um da Ive, que é o da fase do casulo. É aquela fase que, se essa fase não existisse no teu livro, o final não faria sentido. A fase final não faria sentido. Então eu gosto muito dessa fase. Chama-se Reencontro. Eu me perdi de mim, apaguei a luz do meu eu, fechei a porta e parti. Me mudei para você. No pequeno cômodo eu não cabia por inteiro. Fui me encolhendo até encaixar.
O conjunto não era de todo harmonioso, mas estava tão longe de mim, não consegui ver as rachaduras, ou não quis as ver. Mas trincou, quebrou-se em 1000 pedaços, agora junto os estilhaços, todos cacos de mim, e me recolho para me refazer. Relembro do cômodo amplo e iluminado, do que deixei para trás. Reacendo a luz e abraço a mim mesma. Saudades de mim, saudades do que sou. Prometo nunca mais me perder assim. Sensacional, Ivelina! Oh, Minha vez de ficar comovida. muito bom. Eu queria. Meninas, deixa eu primeiro ser fecha, Flavinha. Eu queria agradecer vocês. Que coisa linda e gostosa vocês proporcionaram para a gente aqui hoje. Uma resenha deliciosa, com toda a representatividade de vocês, com toda a força de vocês, com toda a sensibilidade de vocês. Obrigado, Gleice. O fanzine tá lindo, tá delicado, tá a tua cara, tá cheiroso. Muito gostoso. Perceber todo o teu trabalho manual, todo o carinho que você colocou nele. Obrigado. E obrigado por não se calar, por continuar nessa luta. Ive, admiração total por você, pela tua escrita, pela tua sensibilidade, pelo que você representa também e pelo teu processo. Parabéns pelo teu processo, pela borboleta que você se tornou, que você se permitiu. E hoje você está voando linda, você está voando plena. Parabéns, Gratidão. parabéns por tudo que você passou nesse livro, por tudo que você nos ofereceu de possibilidades de se enxergar e se refazer, se repensar. Obrigado, viu? Obrigado, Flávia Joyce, mais uma vez, pela noite linda, pela resenha maravilhosa. Você é a deusa Joyce. Ai, gente, assim, eu fico muito feliz, assim, eu fico sem palavras, porque cada resenha é um presente, né, Kaique? Cada resenha que a gente faz é um presente, é uma emoção diferente. Eu tô aqui com duas mulheres incríveis, cheias de ancestralidade, cheias de resistência, sabe? Eu, enquanto mulher, olhando para vocês, eu fico, assim, feliz de poder viver no mesmo tempo que vocês. Né? É uma honra poder viver no mesmo tempo que vocês, compartilhar com vocês, trazer o texto de vocês para mim e poder apresentar esse texto para outras pessoas. Então, eu me sinto muito honrada com a poesia que vocês fazem, com a resistência que vocês, com a voz de vocês, com a voz que vocês estão ecoando. Eu fico muito feliz. Muito obrigada por aceitarem esse convite, muito obrigada por deixarem a nossa noite poética, resistente, bonita, ancestral e tudo de bom. Quero agradecer a todo mundo que está aí nos comentários, ficou com a gente até agora. Obrigada a cada um de vocês pelos comentários, né, pela presença aqui. Agradecer meu poeta querido, né? Obrigada. Porque pronto, já a parceria já fluiu aí, acho que a gente vai ter resenha por muito tempo ainda. E é isso, eu queria que vocês se despedissem, deixassem uma palavra final, e é isso. Eu que agradeço essa noite maravilhosa, ter conhecido um pouco mais do trabalho da Gleice, que assim, ímpar, e assim, eu vou querer um fanzine personalizado, por favor, tá? Carlos, gratidão. Flavinha, gratidão. O convite foi assim, maravilhoso, perfeito. Foi uma noite muito agradável e a poesia realmente une e salva, como disse a Rose aí nos comentários. Um beijo para todo mundo. Gente, eu não consegui ler todos os comentários, mas eu prometo responder direitinho depois, tá? Eu também agradeço a todas
que vieram antes de mim para que eu estivesse aqui. Inclusive, essa live eu fiz muito emocionada e também dedicar à minha mãe. Hoje minha mãe está Que completando beleza. 71 anos. Ela está em Jequié, Que é o lindo. aniversário dela. Aí a gente marcou de fazer chamada. Eu falei, só depois, minha gente, da live. E ela acompanha essa live do meu irmão. Então, eu quero agradecer a minha mãe que me trouxe, através do ventre dela que eu escolhi vir. Então, agradeço a minha mãe, agradeço a Flavinha também, por ser essa escritora e mulher poderosa, por ser uma professora, né, que nosso país despreza tanto professores. Eu também sou professora e sei como né? É que a gente vive batalhando as coisas. Agradecer ao Carlos também essa ponte, sei o quanto é difícil fazer algo desse tipo acontecer, uma live. Eu sei que acontece um monte de coisinhas para que talvez até não dê certo, sei como é isso. Então eu agradeço pelo espaço, agradeço ao povo Chucuru Cariri, ao povo que me abraça nessa retomada identitária e nessa coisa de ser índia em contexto urbano, onde se fala assim. Eu também já aprendi que não existe isso de indígena em contexto urbano. Nós somos onde a gente estiver, nós somos quem somos. Então, agradeço pelo espaço, por todo mundo aqui. O Edivan Funiô passou por aqui. Agradeço a minha filha também, que organizou o estúdio enquanto eu vinha correndo da rua. Ao meu guardião. E eu chamo de meu assessor e produtor artístico, que está aqui comigo também, fazendo, sabe, me dando a mão, porque eu tô para desabar de chorar. Aí eu fico segurando a mão dele, me dê sua mão, fico segurando, porque é emocionante, e falar de quem a gente é, com verdade, e encarar assim a coragem, né? A gente tem que ter muita coragem para expor quem a gente é, tipo a Ivy aí, falar, eu sou lésbica, eu sou bi. A gente tem que ter bem coragem para enfrentar o mundo tão... O Brasil, né, que mais mata a população LGBT e trans, então a gente tem que ter coragem para assumir. Então, agradeço por essa ponte, por esse laço, por essas pessoas lindas que passaram por aqui hoje. Eu só gratidão. E o fanzine é só me chamar no direct, a gente combina e vai ser confeccionado com muito amor. E por essas mãos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Flavinha, antes de fechar, só Obrigada. agradecer também ao pessoal que prestigiou, que veio aqui, que comentou, né, que participou de alguma forma, e também, fechando essa série, né, de vozes invisibilizadas, agradecer também a Secretaria de Cultura lá do Sim. Rio de Janeiro, né? Uhum. E dizer que em março Isso. nós teremos também uma resenha especial. Não foi contemplada pelo edital, mas é uma resenha especial porque nós traremos só escritoras. Então faremos aí no mês de março, teremos uma potência aí de vozes femininas conversando com a gente às quintas-feiras, tá bom? Gente, ó, beijo, gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima. E dizer Oi? Cheiro para vocês. Dizer também que a gente, através desse edital, de você, dessa ponte, a gente vai saindo dessa certeza. invisibilidade histórica, Com né? certeza. Então a gente vai saindo dessa coisa da invisibilidade. Gente, Então, beijo, pessoal. boa noite. Beijo. Tchau.